Olá, eu me chamo Raquel, eu sou formada em Engenharia Ambiental e tenho mestrado em Tecnologia para o Desenvolvimento Social, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu também sou servidora da UFRJ. O objetivo dessa aula é apresentar caminhos para o consumo responsável através de diferentes estratégias. Como já mencionado ao longo do curso, as questões alimentares têm ganhado grande relevância e destaque no cenário internacional, uma vez que esse assunto envolve 8 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030, promovida pela Organização das Nações Unidas e seus 193 estados signatários. Esse debate é essencial porque o sistema atual de produção e consumo de alimentos é marcado pela produção em larga escala, consumo de massa e desperdício, que acabam promovendo impactos socioambientais negativos que ficam cada vez mais evidentes. Trata-se de uma cadeia que colabora para a exclusão dos pequenos agricultores, para a exclusão dos consumidores de baixo poder aquisitivo e para a exploração dos trabalhadores rurais. Diante disso, é preciso buscar soluções que rompam com esse paradigma e ajudem a gente a repensar, a reformular os sistemas alimentares, construindo um novo modelo que seja economicamente viável, ecologicamente coerente e socialmente justo e inclusivo. Diversas experiências que estimulam a crítica ao sistema atual têm sido promovidas pela sociedade civil na tentativa de aproximar os consumidores urbanos da agricultura familiar e agroecológica, promovendo tanto o consumo responsável quanto a economia solidária. Alguns desses formatos serão apresentados a seguir. O primeiro formato que a gente vai tratar aqui é a CSA, ou melhor, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Trata-se de um modelo onde um grupo de consumidores se une e realiza a compra direta da produção de um ou mais agricultores. Esse grupo se compromete a pagar um valor fechado, mensal ou anual, e assim recebe os alimentos produzidos ao longo desse período pelos agricultores, sem custos adicionais de intermediários. É um modelo de sucesso de escoamento de produtos orgânicos que cria uma relação próxima entre quem produz e quem consome, garantindo assim alimentos de maior qualidade. A CSA é um modelo que beneficia ambos os lados. Os produtores não sofrem a pressão de mercado, de preço, e assim podem se dedicar melhor ao trabalho e à mão de obra, garantindo maior qualidade dos alimentos e tendo estabilidade financeira. Já o consumidor consegue produtos frescos com a garantia de terem sido cultivados de forma sustentável por um produtor local conhecido. Como existe uma relação próxima com o produtor e uma possibilidade de poder visitá-lo, isso é uma garantia de que o produto tem maior qualidade, já que o consumidor conhece a procedência. Outra característica da CSA é que, na maioria dos casos, as propriedades são pequenas, independentes e utilizam intensivamente a mão de obra familiar. Por isso, as hortaliças e frutas são aquelas mais comumente produzidas e da época, ou seja, que amadurecem naturalmente, diferentemente do que a gente encontra nas feiras e supermercados, onde a gente escolhe o que será comprado. Portanto, é um trabalho que respeita não só os ciclos da natureza, como a terra, o produtor e o consumidor. Agora a gente vai falar de grupo de consumo responsável. Um grupo de consumo responsável nada mais é do que um grupo de pessoas que se organizam para comprar determinados produtos que se alinham com os seus valores e que sejam frutos de um sistema que respeite tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Esse grupo busca viabilizar a compra consciente de produtos oriundos da economia solidária, da agricultura familiar, da agroecologia a preços acessíveis, estimulando assim a proximidade entre consumidores e produtores e fortalecendo circuitos curtos de comercialização. Lembrando que consumo responsável é, resumidamente, transformar o consumo em um ato político, através de um conjunto de práticas e reflexões que levam o consumidor a olhar para o processo produtivo como um todo, analisando desde a produção até o consumo. É uma forma de estimular um modelo de desenvolvimento comprometido com a redução da desigualdade social
e com a redução dos impactos ambientais. No geral, os grupos de consumo funcionam com a autogestão descentralizada e democrática, sem visar lucros. A maioria se identifica ou faz parte do movimento da economia solidária. Todos compartilham com o princípio de uma relação direta entre produtores e consumidores, buscando transparência e ética desde a produção do alimento até o seu consumo. Um grupo de consumo contribui na prática para transformações em busca de uma qualidade de vida mais sustentável, social, ambiental e economicamente falando, através do consumo consciente. Esses grupos vão além da compra em si e buscam promover trocas de saberes, reflexões e mudanças de hábitos, ativando assim sua responsabilidade para um consumo alternativo do convencional. Outro formato muito interessante, que é uma forma muito justa de comercialização para os produtores rurais, são as feiras orgânicas e agroecológicas. As feiras representam uma importante estratégia de escoar a produção de agricultores e agricultoras que produzem de forma agroecológica, já que conseguem absorver a grande diversidade de alimentos gerada por esse tipo de agricultura. Como são os próprios produtores que comercializam diretamente com o consumidor final, sem passar por intermediários, os preços ficam mais justos, as distâncias mais curtas e os impactos negativos minimizados ao longo da jornada do alimento. Por último, temos os grupos universitários, onde estudantes de algumas universidades da região de São Paulo, identificados e engajados com as questões de consumo responsável, se mobilizaram para criar seus próprios grupos, estimulando a prática sustentável de consumo. De um modo geral, a gente pode concluir que todos os formatos de consumo responsável promovem uma aproximação entre o produtor e o consumidor e, consequentemente, encurtam as cadeias alimentares, reduzindo não só os custos de produção, os impostos, como também os impactos ambientais. Também são importantes para garantir a estabilidade financeira do produtor e uma qualidade maior dos produtos para o consumidor. Essas iniciativas também são importantes porque estimulam a criação de políticas públicas que garantam a demanda da agricultura familiar e reduzam a pressão de mercado sofrida por pequenos agricultores, fazendo com que a gente consiga construir novos modelos de sistemas alimentares cada vez mais sustentáveis. É isso. Muito obrigada pela atenção.